Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é o cálculo de um limite fundamental. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Esse é um dos limites fundamentais que aparecem no cálculo quando se começa a estudar limites e derivadas. Ele é importante para algumas situações. Por exemplo, a determinação da derivada do seno e o cálculo de outros limites que envolvem e onde ele surge. Vejamos então como é feito o cálculo desse limite fundamental. A ideia é determinar o valor desse limite. Vamos observar uma coisa aqui. Limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. X é o arco, não é? É um número real. Vamos pensar assim, se levássemos esse zero, x tender a zero significa muito próximo de zero. Tão próximo quanto queiramos. Experimente colocar o zero ali. Você vai ter seno de zero, que é zero, sobre zero. Então, teremos uma fração estranha, né? Uma fração curiosa, zero sobre zero. Esse tipo de fração, ela é vista como uma espécie de indeterminação. E quando isso acontece em cálculo, quando isso acontece nos nossos cálculos, isso sugere que venhamos a tentar descobrir qual é o valor que está por trás dessa indeterminação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Zero sobre zero pode ser qualquer coisa, pode dar zero, pode ser uma outra constante, pode ser infinito. Isso nós vamos ver. Porque, na verdade, esse zero sobre zero não é o número zero sobre o número zero, né? Porque x tende a zero. Então, aqui, ele vai aproximando de zero sem ser zero, né? Bom, para achar esse limite, nós vamos aqui apelar para o chamado círculo trigonométrico. Então, você deve se lembrar daquele círculo de raio 1, vou colocar o raio 1 aqui, e a definição de seno, cosseno, tangente. Vamos lembrar isso? Repare bem aqui. Aqui é o centro e de onde partem os ângulos, né? O ângulo ele segue a partir dessa linha do eixo horizontal e segue no sentido anti-horário. Então, vamos colocar um ângulo qualquer aqui. Este. Pode ser aqui, ó. Esse é o nosso x, né? Na verdade, não preciso nem destacar aqui. Não vou destacar. Definição de ângulo é o quê? É a união de duas semirretas de mesma origem. É o caso aqui. Essa semirreta e essa aqui. Aqui sendo 1, o tal arco x é este aqui. É este aqui. Eu não vou colocar nem ali, porque eu vou precisar desse espaço aqui. Vamos colocar esse x aqui, ó. X está aqui, é o arco, está bem? Agora, o seno, se você bem se lembra, o seno é a medida dessa altura aqui. Esse é o seno de x. Seno de x está aqui. O cosseno é essa distância da origem, do centro, até esse ponto aqui. O seno é essa altura. E a tangente também, se você estudou a tangente sob essa ótica aqui, a tangente é essa distância aqui. Tangente de x. Então, toma-se a reta tangente nesse ponto A, que é o ponto de partida para fazer o ângulo.
O ângulo está aqui. É o arco aqui, ó. X. Ele vai de A até P, o arco, né? O seno dele é essa altura. E a tangente é a medida do segmento que vai de A até o ponto onde o outro lado do ângulo corta essa reta tangente. Então, aí estão definidos os elementos que nós vamos precisar. Então, com isso, como é que nós chegamos ao limite dessa expressão? Esse limite, inclusive, nós vamos obter por essa visão geométrica. Veja como vai ser. Vamos pensar em termos de área. Em termos de área, você concorda comigo que a área desse triângulo aqui, ó, podemos até... vamos nomear aqui. Eu vou chamar aqui de Q. Esse aqui eu vou chamar de B, esse ponto. Você concorda que a área de OPQ é menor do que a área de OAP? OAP é um setor circular. Então, esse triângulo está dentro desse setor aqui. Eu vou registrar aqui. E, por sua vez, esse setor circular está dentro desse triângulo OAB. Então, nós temos a seguinte relação aqui, ó. Área, eu vou indicar por A, está bem? Poderia ser S. A área de OQP é menor do que a área de OAP. OAP, que é o setor. E, por sua vez, é menor do que a área de onde? OAB. E agora o que vamos fazer é simplesmente expressar essas áreas. A área de OPQ, esse triângulo aqui, não é base vezes altura sobre 2? E aqui eu não disse que era o cosseno de x. O cosseno de x é a medida de O até Q. Caprichar nesse O. Pela definição de seno e cosseno. Então, nós temos meio base cosseno de x vezes seno de x, e aqui é menor do que... Vamos lá. A área de OAP é a área de um setor. Se você bem se lembra, se você se lembrar disso aí, né? É 1/2 do raio, o raio é 1, vezes o comprimento do arco, que é x. Todo setor pode ser calculado assim. Lembra, uma coisa para te ajudar a lembrar disso, aqui, ó. Assim, em todo o círculo, está bem? Se você quiser essa área aqui, essa área aqui, ela é meio, o raio é R e aqui é L. Lembra um triângulo, não lembra? Como se fosse base vezes altura, né? Lembra um pouquinho. O raio é como se fosse altura, porque ele é raio o tempo todo aqui. É meio LR ou RL, tanto faz. Tá bom? A área de um setor circular. É meio vezes o comprimento do arco, vezes o raio do círculo que contém aquele arco. Muito bem. E a área de OAB é outro triângulo. Essa base aqui é o raio, ó, de O até A, então é 1. Meio de 1. E a altura é tangente. Muito bem, agora repare que todos têm o valor meio, né? Podemos dividir a desigualdade por meio, então já foi embora. E mais um detalhe, nós estamos vendo aqui o lado positivo o primeiro quadrante, né? Tudo aqui dá positivo, o seno é positivo, o cosseno, a tangente, o x, mas se fizermos também o raciocínio para a parte negativa, vai funcionar da mesma forma. Apenas ter os cuidados com essa sinalização aqui, não é? Mas vamos chegar no mesmo resultado.
Aqui nós vamos fazer o x tender a zero por valores positivos, ou seja, significa esse ângulo fechar aqui, né? Esse arco vai fechar e vamos ver o que acontece com a divisão do seno pelo próprio arco, né? Seno do arco pelo próprio arco, é esse o objetivo. Agora vamos trabalhar aqui, o que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno, então ficou assim, ó, cosseno x, seno x é menor do que x, que é menor do que seno x sobre cosseno x. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é dividir tudo por seno. Dividir por seno x. Essa desigualdade. Como é positivo, esse sentido aqui não vai mudar. Dividindo por seno x, esse seno aqui vai sumir. Então aqui nós vamos ficar com cosseno x. Aqui vai ficar x sobre seno x. E aqui dividindo por seno x vai ficar 1 sobre cosseno x. Agora, se temos essa desigualdade aí, poderíamos já, a partir daí, tentar obter o limite. Mas vamos colocar na forma que é costumeira, né? É o seno em cima e o x embaixo. Então, simplesmente é inverter. Invertendo aqui as frações, as desigualdades se invertem também. Aqui é maior, aqui fica seno sobre x e aqui cosseno x. Tudo bem? Combinado? Isso você pode ver aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para você. Pegar uma fração simples aqui, ó, 1/2. Você concorda que 1/2? 1/2 não, vamos colocar 1/5. Você concorda que 1/5 é menor que 1/2? 1/5 é menor que 1/2, não? Porque no 1/5 você tem a unidade dividida em 5 partes. A parte é menor do que se você pegar a mesma unidade e dividir em 2. Então, 1/5 é menor que 1/2. Se você inverter, fica 5 sobre 1, que é 5, e 2 sobre 1, que é 2. Como é que fica esse símbolo aqui, para continuar verdadeiro? Tem que ser maior, não é? Então, inverteu as frações, a relação de desigualdade se inverte também. Pois bem, chegamos onde nós queremos. Essa relação vai nos conduzir ao resultado desse limite. Nós queremos fazer o x tender a zero, não é? Faça o x tender a zero aqui, ó. Limite de 1 sobre cosseno de x quando o x tende a zero. X tende a zero. Pode levar o zero aqui. Cosseno de zero, pelo cálculo de limite, como é que é? Quando você substituir, não tem mais a expressão limite, né? Cosseno de zero é 1. 1 sobre 1 é 1. Agora, calcule esse limite aqui, quando o x tende a zero. Limite do cosseno. Leva o zero, não tem mais a simbologia aqui, porque você acabou de substituir, que é 1. Então, o que está acontecendo? Essa expressão aqui está entre dois valores que estão tendendo a 1. Que estão indo para 1, quando x tende a zero. Conclusão, não há escapatória, digamos assim, para essa expressão que está entre duas outras que tendem a 1. Então, só pode ter um resultado, esse limite aqui. A conclusão parte daqui, tá certo? Logo, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Pronto, esse é o limite fundamental que nós queríamos calcular. Essa expressão está entre duas que tendem para o mesmo resultado, como limite. Estão indo para 1, então ela também vai para 1. Vocês vão ver mais à frente que isso seria, dá-se o nome de teorema do sanduíche, né? Porque tem uma expressão entre duas que vão para o mesmo lugar, então vai só fechando, só apertando, essa do meio vai para o mesmo lugar. Tá? Então, esse é um dos limites fundamentais.
visualmente, geometricamente, significa o quê? À medida que x tende a zero, o ângulo vai fechando, você pode trocar o seno pelo próprio ângulo, né? Por exemplo, se x for 0,1, você pode aí ver na calculadora, colocar seno de 0,1. Você vai ver que esse seno é praticamente 0,1, ou seja, é praticamente igual ao x. É igual ao próprio arco. Calcula aí seno de 0,03. Você vai ver que o seno de 0,03 é praticamente 0,03. É isso que está informando essa expressão aqui. Que seno de x é praticamente igual ao próprio x, quando o x está muito perto do zero. Tá? Muito bem. Finalmente, uma aplicação que nós vamos ver aqui é, por exemplo, o cálculo da derivada. Mesmo que você não esteja ainda em derivada, está ainda nessa parte de limite fundamental, mas vamos fazer o cálculo da derivada aqui e vamos precisar desse limite fundamental. Vou mostrar essa aplicação para você. Então, considere a função y igual a seno de x. Y ou f de x, né? O que vai ser, qual que será a derivada? Nós queremos saber a derivada. A definição de derivada, caso você ainda não esteja aí familiarizado, não tem problema. Como é um limite, a derivada, é isso aqui, ó. É o limite dessa expressão aqui. Que expressão é essa? Eu vou colocar em termos de f, tá bom? X mais h, f de x mais h, menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, se você não viu derivada ainda, pensa nesse problema. Calcular esse limite, que foi chamado de y'. Então, se você não estudou, você vai ver que isso é a derivada. Muito bem. O que eu quero aqui é mostrar que vai aparecer a necessidade de usar esse limite fundamental. Então, né? Então, dada essa função, a função seno, calcular a sua derivada. A derivada é obtida dessa forma. Então, vamos lá. Y' é igual ao limite, quando h tende a zero, e aí nós vamos montar essa expressão. Quem que é o nosso f aqui? F de x, né, é o seno de x. Tá bom? F de x é o y. F de x é o y. Então, aqui ficou seno de x mais h. E aqui é o seno de x, que é o f de x, e aqui o h. Agora, vamos desenvolver essa fração aqui, ó. Vai repetindo aqui. Limite, quando h tende a zero. Porque, repare, deixa eu ver aqui. Aqui, comentário aqui. O limite quando x tende a alguma coisa, a princípio nós substituímos esse valor na expressão, não é? Você poderia perguntar, por que você não faz isso agora? Olha o que vai acontecer. Se você colocar o zero no h, você vai ter x mais zero, que é x. Seno de x menos seno de x é zero. E aqui o h é zero, vai ficar zero sobre zero. Né? Então, não vamos chegar a lugar nenhum fazendo isso agora. Então, o que vai acontecer é desenvolver isso. E, aliás, um outro comentário, saiba que o cálculo da derivada é sempre, dá sempre uma indeterminação. Né? A própria definição de derivada é uma indeterminação, que para cada função tem que ser trabalhada para fazer com que essa indeterminação desapareça. Então, pela lembrança aí, o que nós precisamos agora? Nós precisamos daquela fórmula do seno das funções trigonométricas as fórmulas da adição, certo? Fórmulas de adição das funções trigonométricas. Seno da soma
seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. Lembrou? Menos aqui, seno de x, tá? Sobre h. Y' é igual ao limite, quando h tende a zero. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui. O que nós podemos fazer aqui? Olhando aqui, olha, veja aqui, esse seno, aqui é seno de x. E esse seno vezes cosseno, nós vamos colocar em evidência. Seno de x, que multiplica o quê? 1 menos cosseno h. Combinado? Eu peguei essa expressão aqui e essa coloquei o seno em evidência. E esta aqui eu vou repetir, ó, seno de h cosseno x sobre h. Agora veja o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó, uma separação y' é igual ao limite, quando h tende a zero, de quê? São dois limites, porque o limite da soma é a soma dos limites. Eu vou separar em duas. Eu vou deixar esse aqui, vou separar em duas e já colocar num certo formato aqui, ó. Seno de x, que multiplica 1 menos cosseno h sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de quê? Seno de h sobre h vezes cosseno de x, concorda? Aqui. Esse h foi para a fração de cá e a de cá. E aqui foi aberto em dois limites, porque o limite da soma é a soma dos limites. E aqui eu destaquei a parte que fica com h. Você tem 1 menos cosseno h sobre h. E aqui seno h sobre h. Muito bem. Nessa linha vamos ter o resultado. Já vamos ter o resultado. Já vou dizer para você aqui. Repare uma coisa aqui. Você está vendo seno de h sobre h quando h tende a zero? Essa expressão aqui é o limite fundamental. Veja se não é. É só olhar para a variável. Se aqui é x, aqui tem que estar x, aqui tem que ser x. Se aqui é h, aqui tem que ser h, aqui é h. Para colocar 1. Aqui não pode estar x, aqui 2x e aqui 3x. Se tiver, tem que fazer adaptações para que todos fiquem todos iguais. Tá certo? A mesma variável. Então, repare, só mudou a letra, mas a variável, mas ela vai para o mesmo lugar, ela tende a zero. Então, isso aqui é 1. Esse limite aqui, ó, é 1. Portanto, vamos ficar com 1 vezes cosseno, que é cosseno. Combinado? Agora aqui, limite quando h tende a zero. Aqui a variável é x, então aqui continua seno de x. Não vai envolver nada. Mas essa expressão aqui, eu vou dizer agora o limite dela. Mas nós vamos calcular aqui. O limite dela é zero. Já vou dizer por quê. Vamos só finalizar aqui. Então, se o limite dessa expressão é zero, quando h tende a zero, significa que você tem seno vezes zero é zero. 1 vezes cosseno, cosseno. Ou seja, se a função é seno de x, a derivada dela é cosseno de x. É assim que se demonstra a derivada da função seno. Certo? Aplicando-se a definição, mas contornando o resultado por meio do limite fundamental. Combinado? É isso. E agora, deixa eu mostrar para você aqui, esse limite aqui dando zero. Por quê? Limite
de 1 menos cosseno h, certo? Sobre h quando h tende a zero. Olha só, nós vamos fazer o seguinte recurso. O seguinte recurso aqui. Eu vou multiplicar os dois termos da fração, isso não altera a fração, certo? Por 1 mais cosseno h. Então, essa multiplicação aqui vai fazer com que eu obtenha o seguinte. 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno é aquele produto especial, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui não tem o que fazer, só indicar mesmo. 1 mais cosseno. Muito bem. Lembre-se do limite fundamental. Muito bem. Seguindo aqui, 1 menos cosseno ao quadrado pode ser trocado por seno ao quadrado. Por quê? Porque seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1, é a identidade trigonométrica. Então, já troquei. Isso aqui é esse aqui. H, 1 mais cosseno H, quando H tende a zero. Continuando, agora eu vou fazer uma adaptação nessa expressão de maneira a obter algo conhecido. Por exemplo, o seno está ao quadrado. Eu vou tirar um deles e vou ficar com esse H aqui. Então, um seno aqui eu fico com esse H. O outro eu coloco aqui na outra fração. Agora sim, já vamos ter o resultado aqui, ó, aqui na frente. Ó. Você vai ver que vai dar zero. Repare, o limite do produto, eu ainda teria que separar em produtos dos limites. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. O limite do produto é o produto dos limites. Porque aí fica claro para se ver. Ó. O limite do produto é o produto dos limites. E aqui vai ser o resultado final. Seno de H, 1 mais cosseno H. Então, repare aqui. Esse aqui é o limite fundamental. Veja, é o mesmo. Então, ele dá o quê? Ele dá 1. Esse vale 1. E esse outro aqui, simplesmente, você vai levar o zero para ver o que acontece. Coloca o zero aqui. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. É 1. Então, vai ficar 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. No fim das contas, você tem 1 vezes 0, que é 0. Por isso, eu coloquei aqui o valor quando eu estava na resolução aqui dessa questão. Está bem? Aí está, então, o limite fundamental que foi mostrado. É importante, ele aparece, por exemplo, na derivada da função seno e em outras expressões envolvendo função trigonométrica. Então, você já tenha isso em mente, que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, tenha em mente que isso aqui vale 1. Então, é isso que eu queria apresentar. Espero que tenham entendido. Caso ainda tenha alguma dúvida, pode entrar em contato e, no possível, responderemos. Abraços a todos e até a próxima.